O esclarecimento que eu gostaria de passar é relativamente a Mateus capítulo 23, versículo 9. Mateus capítulo 23, versículo 9 diz assim: E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Deus. Então, Este é o fundamento do irmão. sim, então Exato. o irmão também pegou aquilo e disse: Não, vocês chamam de pai, por que que vocês chamam pai? Se a Bíblia aqui deixa claro que ninguém deve ser chamado de pai. Aqui é importante dizer o seguinte: ele diz também que não, o profeta Simão Gonçalves Tocco nunca aceitou ser chamado de pai. Ai, Bom, a própria distorção. agora mais uma distorção. Aqui vamos aclarar o seguinte. Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Tocco, ele teve vários nomes. É tanto que existe o Ndô Simão, existe o Tata Long, existe o Nekakuluki. Ou seja, esses vários nomes foram surgindo em função dos contextos e das virtudes de Deus que foram sendo reveladas neles, que nós fomos apercebendo que não, esta aqui não é um homem normal. Quando a gente surge com o nome Nekakuluki, por exemplo, Nekakuluki significa o invencível. Por quê? Das várias tentações a que o nosso líder foi submetido, arrancaram o coração, foi trucidado, foi lançado no mar, foi lançado numa caldeira de fogo, ou seja, ele ressurgiu sempre, não morreu. Então, pronto, é Nekakuluki. O dirigente era Tata Long Simão Tocco, ou seja, o pai Simão Tocco, ou papá Simão Tocco. O que se passa? E juntando isso às várias tentativas que o profeta foi alvo, começaram a ver que ele não era um homem normal. Então, a Igreja Católica ficou preocupada com essa questão. Tanto que o Papa João XXIII, no ano de 1962, decide enviar um cardeal. Se tiverem a foto, depois partilhem, eu deixei aí com vocês também. Para saber, mas Simão Gonçalves Tocco, nós temos estado a ouvir muita coisa relativamente a você. Será mesmo que você é o Papa? Quando essa questão foi colocada ao profeta Simão Gonçalves Tocco pelo cardeal, como emissário, o capítulo que você vai levar como resposta é esse. São Mateus 11, versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Essa foi a resposta que Sua Santidade Profeta deu ao emissário do Papa. Em resposta, Sua Santidade disse: bom, então, a partir de hoje, não me tratem mais por Papá Simão. É quando ele muda e diz: agora podem me tratar por tio Simão. É quando nós passamos a chamar tio Simão em vez de Papá Simão. Então, número 1, desconstruída a narrativa de que nós nunca chamamos papá. Essa narrativa cai por terra. Número 2, o Mateus 23, 29 está a dizer que é proibido chamar alguém de pai. Então, você não chama o teu pai de pai, porque é pecado. Eu não posso chamar o meu pai de pai, porque é pecado. Não é isso que Cristo estava a dizer. Isso, e porque o pai Maiamona é realmente um pai para nós. Isso. É um pai Então, para todos os toquistas. se nós olharmos o Mateus 23, que está sendo aqui trazido à baila, que é o Mateus 23, esse texto Jesus apresenta quando ele foi confrontado pelos fariseus e escribas. O que acontecia? E se nós olharmos isso, vamos encontrar o pretexto que diz assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. E Jesus diz mais:
Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não a praticam. Ou seja, na altura os fariseus, como eram aqueles que liam, estudavam a Torá, achavam-se que tinham mais autoridade e poder sobre os outros. Andavam, todo mundo tinha que dizer rabi, tinha que lhe chamar de mestre, todo mundo tinha que o chamar de pai. Utilizavam vários pseudônimos para chamar aos fariseus, aos escribas. Por esta razão é que Jesus diz que, olha, vós, porém, não querais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Jesus não estava a dizer que não devemos chamar pai. O pai que ele estava a dizer é pai dos céus, está a se referir a Deus. Agora, nós todos temos o nosso pai da fé. E eu vou buscar aqui o Timóteo 1:2, quando o apóstolo Paulo chama Timóteo de filho, não é? Timóteo de filho, diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, o apóstolo Paulo estava a chamar Timóteo de filho, mas Isso. Timóteo não era filho biológico de Paulo, presta atenção aqui, era um filho na fé. A mesma coisa vamos encontrar também no 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, em que o apóstolo Paulo chama a igreja de Coríntios de filhos. Então, por esta razão, é que nós chamamos o pai Mayamona como nosso pai na fé. Exatamente. Aqueles que nos mostrou o caminho a Deus, o caminho Amém. a Cristo. Amém. Não é que nós estamos a substituir o lugar de Deus. Exatamente. O bispo Sua Santidade Afonso Nunes, ele foi consagrado e ordenado bispo. Mas não houve imposição de mão de ninguém. Isso é bom que se diga aqui, porque na altura, para existir a consagração, alguém tem que despejar o óleo sobre a sua cabeça, conforme nós temos estado a verificar na consagração dos pastores, na consagração dos evangelistas. Na questão dele, a consagração é espiritual. Nós chamamos isso uma consagração espiritual, em que não há o derrame do azeite sobre a cabeça. Essa consagração é feita por Deus. Se nós olharmos na Bíblia, vamos encontrar como é que Isaías foi consagrado profeta. Deus tocou na sua boca. Vamos encontrar também a consagração de Jeremias, em que houve um tenaz, em que Deus pegou com um tenaz, com uma brasa de fogo, tocou na boca dele. Então foram consagrados o profeta. Nós chamamos isso de consagração espiritual. Quando surge no ano 2000, ela aparece como o renovo. E como o renovo, ela adota no seu sacerdócio o nome de Mayamona. Então, é por isso que nós chamamos pai, nosso pai na fé, e Mayamona, que é o nome do sacerdócio, pai Mayamona.